Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. Então, dando sequência aí aos nossos indicadores de fluxo, né? Este é, acho que é o terceiro na sequência aí que a gente traz mais um indicador, como acabei de falar, para quem opera fluxo ou quer aprender ou quer juntar fluxo com gráfico. É um indicador que vai ajudar muito, tá? Quando eu trouxe o primeiro dessa série desses indicadores, que foi o saldo de agressão acumulado, né? Quando eu trouxe aquele indicador e eu citei, né, em um momento lá, uma coisa que faz sentido para quem, né, tá usando o indicador, mas não faz sentido para outras pessoas. E eu tô nesse nesse grupo de que não faz muito sentido, que é o seguinte, né? A gente estava conversando lá sobre saldo de agressão. O que é o saldo de agressão? A gente tem, primeiro, né, o que é agressão. Eu já trouxe alguns vídeos no canal falando do que é agressão, né? Agressão é o que faz basicamente o preço se mexer no mercado. Seja índice, seja dólar, seja ações, qual que for o mercado, né? É quem toma atitude. Quando você compra a mercado, você está agredindo. Resumindo, é isso, tá? Então, quanto mais gente agredindo a compra, mais o preço sobe. Quanto mais gente agredindo a venda, mais o preço cai. Em resumo, para deixar bem resumidinho assim para quem não sabe nada, é isso. Tem, né, uma explicação muito mais aprofundada que você consegue ver nos vídeos passados meus sobre outros indicadores de fluxo, tá? Mas vamos lá. O que acontece? O que é o saldo de agressão, né? O saldo é basicamente, a gente define um período de tempo, por exemplo, um candle. Quando a gente fala de candle, a gente está falando de tempo, né? Diferente do Renko. Então, um candle de 5 minutos, por exemplo, deixa eu até colocar aqui o layout, né? Pronto, tá aí a marca d'água. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um candle de 5 minutos, a gente vai pegar um candle desse aqui, a gente vai ver quanto que teve de agressão de compra, quanto que teve de agressão de venda. Isso tem indicadores dentro do próprio Profit, né? Profit Pro, que mostram pra gente. E aí, se a gente pegar a agressão de compra menos a agressão de venda, a gente tem um saldo. Esse saldo ele pode ser positivo ou negativo. Ele é positivo quando a agressão de compra é maior do que a de venda, e ele é negativo quando a agressão de venda é maior do que a de compra. Então, né, o saldo é basicamente isso. É agressão de compra menos agressão de venda. Tá? O que eu falei que não faz sentido para uns e faz sentido para outros? Que é o seguinte, né? O saldo ele vai mostrar essa conta. Agressão de compra menos agressão de venda. É isso. Só que, né? Foi o que eu falei lá, até dei o exemplo, e eu vou dar o exemplo aqui de novo e mostrar para vocês. O nosso indicador como é que vai funcionar. Quando a gente fala que, por exemplo, em um candle houve 2.000 agressões de compra e 1.000 agressão de venda. Se a gente fizer a conta, né, que eu estava falando para vocês, que é agressão de compra menos a venda, vai ficar um saldo positivo de 1.000 de agressão de compra, tá? Isso o indicador vai mostrar pra gente, ó. Neste candle de 5 minutos houve 1.000 agressão de compra. Beleza. Perfeito. O que não faz sentido? Ou faz, né, pra muita gente. É o seguinte. Se no candle seguinte, no próximo candle, houver 101.000 agressões de compra e 100.000 agressão de venda, o saldo, se a gente fizer a mesma conta, 101 mil, né, menos 100.000, o saldo vai ser o mesmo, 1.000 contratos, né, de compra positivos. Saldo positivo de 1.000 contratos. O indicador ele vai mostrar o mesmo valor, o indicador nativo que a gente tem no Profit. Ele vai mostrar o mesmo valor, porém, vocês compreendem que é uma coisa muito diferente, né? Quando a gente fala da diferença de 1.000 contratos para 2.000, a gente está falando de uma diferença de 100%, né? A gente teve o dobro de agressão de compra em cima da agressão de venda. Quando a gente fala de 101.000 para 100.000, a gente está falando de 1% só de diferença, né? No final é a mesma coisa. Foram 1.000 contratos, tanto no primeiro candle quanto no segundo. Só que
Se a gente for ver o volume, né, é muita diferença. Em um candle a gente teve 1% só de diferença, né, entre agressão de compra e de venda, e no outro a gente teve 100%, né? Então o meu indicador ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ponderar a agressão pelo volume que foi negociado naquele candle, tá? Então eu criei uma série de parâmetros, né, que para quem sabe o básico de matemática já vai matar, mas ele vai fazer isso. Ele vai checar quanto que teve de agressão de compra, quanto que teve de agressão de venda, qual foi o volume daquele candle, e ele vai mostrar o saldo. O saldo, isso aqui continua sendo o nosso saldo que a gente tem, né? Inclusive eu não falei, né? A gente já está com o nosso indicador aqui no gráfico de duas formas diferentes. É o mesmo indicador, tá, pessoal? Vou mostrar tudo isso para vocês. Aqui em cima é o mesmo indicador que tem aqui embaixo, porém de duas formas diferentes. Para quê? Para a gente entender melhor, tá? Que ele pode mostrar para você esse valor de uma maneira resumida ou de uma maneira detalhada, tá? É isso que está sendo mostrado aqui. Uma coisa que era para ter falado no começo do vídeo que eu não falei é que é o seguinte, para quem é membro do canal, tá vendo esse vídeo com mais de uma semana de antecedência, tá? Então, a gente vai ver agora como é que a gente baixa o indicador. Para quem é membro do canal e tá vendo com antecedência, se você é membro pelo YouTube, a gente tem duas formas agora de ser membro do canal. Se você é membro pelo YouTube, esse indicador está disponível lá na aba Posts para você baixar. Se você é membro pelo Last Link, já está disponível lá na aba lá no subgrupo de downloads, né, do Telegram, já está lá o arquivo para você baixar, tá bom? E agora, se você está assistindo o vídeo na data de lançamento, você não perdeu nada, porque esse vídeo, né, eu estou aí fazendo basicamente um vídeo por semana, então você não perdeu nada, né? Como é que você vai baixar esse indicador? Você pode baixar ele na descrição, pelo Google Drive, como sempre foi desde o começo do canal, né? Ou de uma maneira mais rápida, que é o seguinte: a gente tem um botãozinho aqui que é o chat, né? O chat da Neológica. Você vai procurar o meu, né, grupo aqui oficial, Júlio Bussolli Oficial, e você vai achar o indicador aqui embaixo, tá? Não é esse, tá? Como eu estou gravando antecipadamente, antes da data né, que eu vou postar no YouTube, ele não está aqui ainda. Mas você vai achar um arquivo muito parecido com esse, tá? Inclusive o nome vai ser parecido, né? Porque quem assistiu, né, o vídeo anterior, do indicador anterior, viu, já teve um spoiler, né? Deste indicador aqui que estou saindo agora. Mas é muito simples, você vai achar ele aqui, você vai clicar com o botão esquerdo em cima e ele vai pedir para você, né, importar. Basicamente é isso, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para as explicações do indicador. Então vamos lá, pessoal. Então se você já baixou o indicador, já colocou aí no gráfico, ele vai vir dessa forma. Como é que você deixa dessa outra forma aqui? Muito simples, tá? Botão direito, propriedades, vem em parâmetros e tá aqui, ó. Só tem um parâmetro, que é exibir modo detalhado, sim ou não, tá? Vamos entender primeiro aqui como é que funciona. Quer dizer, essa primeira parte aqui foi a que eu falei para vocês, tá? Ele vai mostrar, né, o saldo de agressão. Inclusive, vamos colocar aqui só para a gente comparar. Tá aqui, ó. O primeiro é o saldo de agressão, né, o volume de agressão do Profit, tá? Que é o que já vem nativo na plataforma, e o de baixo é o meu. A primeira coisa que vocês têm que perceber é o seguinte: os dados, eles não mudam, tá? Então, se houve uma agressão positiva, a agressão aqui embaixo vai continuar positiva. Não vai mudar, não vai acontecer nenhum caso, tá? De o indicador do Profit falar que a agressão foi positiva e o meu falar que foi negativa. Não, isso não vai acontecer, tá? O que vai acontecer é o seguinte: vocês já viram aqui a diferença, né? Olha como essas primeiras barras aqui são muito maiores, né? A gente teve duas menores e uma gigantesca aqui no final. Olha como no meu indicador já está diferente, né? Por quê? Porque, como o próprio nome do indicador diz, né? Ele é um saldo de agressão ponderado pelo volume. Então, basicamente, o que aconteceu aqui foi isso. Olha só. Vocês lembram do exemplo que eu dei, né?
do saldo de agressão, né? De 2.000 para 1.000, que dá 100%, e de 101.000 para 100.000, que dá 1%. É isso. Vocês vão ver aqui embaixo que teve um saldo de agressão maior, olha só, teve, tá? Mas olha o tamanho do volume. Eu não falei ainda, mas essas barras aqui mais escuras não são saldo de agressão acumulado. Aqui a gente entra com volume, tá? Por quê? Porque é o parâmetro desse indicador, tá? Eu coloquei ali, né, uma coloração parecida com os indicadores anteriores, mas não. Aqui a gente está lidando com o volume, tá? Então, sim, teve uma agressão muito grande neste, né, candle aqui, ó. A gente viu aqui em cima, né? Ali é um número puro, né? É aquela questão do 1.000 e 1.000, né? Independente se o volume foi 100 vezes maior ou não, né? E aqui embaixo, não, aqui a gente vai entrar, né, com o volume na conta. Então, ele ficou com uma barra menor porque o volume foi muito grande, né? Então, basicamente, o que nosso indicador está mostrando pra gente é o seguinte, como se fosse uma porcentagem, tá? Ó, aqui em cima, vamos dar um... Não sei se consigo dar um zoom para ver. Ah, dá para dar um zoom aqui, ó. Então, aqui em cima a gente tem, né, menos 2,88, que são os contratos dessa última barra, né? Então, a diferença da agressão de compra para agressão de venda foi 2,1, quase 3.000 contratos, vamos arredondar, tá? Só que, quanto isso significa? Porque a gente perde, quando a gente fala só de saldo de agressão, só da diferença da agressão de compra para agressão de venda, a gente perde a informação de volume, tá? Eu até falei no outro indicador, você pode colocar, eu tenho um outro indicador ainda, que é o volume com agressão, que casa muito bem, cara. A gente tem que estar com um conjunto fantástico de indicadores aí, né? É só você escolher o que mais faz sentido para você. Você consegue montar um setup inteiro de fluxo com os meus indicadores. Mas vamos lá. Então aqui em cima a gente não tem nada de volume, a gente não tem informação, a gente tem só a diferença de agressão de compra para agressão de venda. Aqui embaixo, que valor é esse? Menos 17, tá? Aqui vem um detalhe para que vocês têm que prestar atenção. Aqui embaixo a gente vê direitinho o que está acontecendo. A gente teve um volume muito grande, né? O saldo, veja só, tá vermelho aqui, mas isso não é a agressão de venda, tá? Não confundo, tá? Esse número que está aqui é porcentagem, tá? De fato é uma porcentagem, mas não significa que a agressão de venda foi 17% do volume, tá? Porque não faria sentido. Se a agressão de venda fosse só 17% do volume, a agressão de compra seria muito mais do que, por exemplo, 60%, tá? Que ainda entra ali, né, muitos diretos, né, que é RLP e tudo mais. Mas isso aqui equivale à diferença de fato. É esse número aqui, ó. Então, esses quase 3.000 negativo equivale a 17% de todo o volume. Então, a gente teve a agressão de compra, a agressão de venda. A gente fez ali a diferença, né? Uma menos a outra. Quanto que deu? Deu quase 3.000 negativo. Esses 3.000 negativo, em referência ao volume, né? Se a gente for, né, usar o volume como base, deu menos 17%. Então, aqui a gente vai ver em porcentagem. Por isso que não bate, né? Como a gente viu lá, vamos achar que barra que foi. Olha aqui, ó, aquele exemplo que eu tinha dado, né? Aqui a agressão de compra vem subindo, só que o volume também vem subindo. Então é óbvio, volume maior, para você mostrar, né, que a agressão de fato está maior, né, tem que entrar muito mais agressão. Então, conforme, né, vem entrando a agressão de compra e está sendo maior do que a de venda, mas o volume está entrando muito mais, a gente vê que se a gente for ponderar essa agressão pelo volume, a gente vê que não foi tanto assim, né? Então, este indicador ele está aqui para isso, pessoal. Deixa eu arrumar o meu gráfico. Então, esse é mais um indicador que vai complementar aí as suas ferramentas de fluxo para você operar no gráfico, tá? Ele, por não se tratar de tempo, né? Ele está ponderando pelo volume. Esse sim você consegue usar com Renko, por exemplo, apesar que minha experiência, tá?
eu não aconselho usar ferramenta de volume com Renko. Não acho que funciona muito bem, mas enfim, eu sei que tem gente que funciona. Já fiz vários robôs aí para clientes que usam volume no Renko. Beleza. O importante é, a pessoa testou, funciona? Não tem nenhum problema. Eu dou a minha opinião. Olha, não sei se vai funcionar. Não, já testei. Então beleza, então bora, né? Mas assim, mais uma ferramenta que foi feita para usar com Candle, mas que você pode testar com qualquer outro tipo de gráfico, tá bom? Eu fiz esse indicador para usar desta forma, tá? Essa maneira detalhada aqui serve para você que quer ter o volume no seu gráfico, tá? Cara, eu quero ter o volume, mas eu não quero perder o saldo de agressão, tá? Mais uma vez, duas ferramentas em uma. Então, não é para você colocar todas as ferramentas que eu trouxe aqui ultimamente, né, no canal. Não é para você colocar todas no seu gráfico. Você pode até colocar, mas para testar. Coloca, testa, vê qual faz mais sentido para você, vê qual, né, faz mais sentido de usar junta uma com a outra, qual completa mais, né, a sua análise. Mas se você colocar tudo no seu gráfico, primeiro que tu não vai conseguir ver o gráfico, né, cara? Tu só vai ver indicador, né? Isso já complica pro cara que opera. Não é legal você, né, ter muito indicador poluindo o seu gráfico assim. O que eu recomendo é testem, né? Você pode até, como eu falei, testar por um tempo aí, deixar tudo na sua tela. Se você trabalha com mais de um monitor, beleza, deixa lá. Mas com o tempo, veja o que faz mais sentido para você. Veja o que, né? Talvez só 2 indicadores desses que eu trouxe esse tempo todo de fluxo já vão suprir aí o que você precisa. Então, não é para você usar todos de uma vez, tá? É mais uma ferramenta aí. Eu já tenho um outro indicador que é o volume com agressão, que ele mostra basicamente o volume, que é o que está sendo mostrado aqui, só que com diferença, né, de agressão de compra e agressão de venda na própria barra. Então é uma outra forma de você ler o que está acontecendo ali no fluxo, né? Quanto que está de agressão de compra, quanto que está de agressão de venda, né? Aqui a gente está vendo só o saldo e o volume, né? Já está melhor do que aqui em cima, que a gente tem só o volume, apesar que esse volume aqui é diferente, né? Esse saldo aqui já é né, é ponderado pelo volume. Então, enfim, mais uma ferramenta, pessoal. E aí fica o convite, né? Para quem não é membro do canal ainda, se tornar membro, né? Agora está mais fácil ainda com a nova plataforma, o valor baixou. Você tem novas formas de pagar, não precisa ser mais só cartão de crédito. Pode pagar até por Pix, né? Tá muito mais fácil. E quem está assistindo esse vídeo aqui e já é membro, já está disponível um novo indicador lá para você já assistir o vídeo, já baixar, já testar, né? Esse eu não vou dar spoiler, mas é um indicador bacana aí, mais um daqueles que eu fiz para mim, que eu já tenho usado durante um tempo e que faz muito sentido, cara. E assim, eu estou usando em criptomoeda, eu estou usando no Forex, cara. Vocês vão ver, tá? Então, quem é membro do canal já está assistindo. Quem não é membro, semana que vem está disponível para vocês. Beleza? Então é isso, pessoal. Um abraço e até mais.